O Mitos e Verdades de hoje vai falar sobre os alimentos orgânicos e eu fiquei sabendo que para ser orgânico, o cultivo vai além do não uso de agrotóxicos. É verdade, Sérgio, muita gente não sabe disso. Olha, vai além de não fazer uso desses venenos no cultivo, pois a produção dos orgânicos tem todo um respeito ao meio ambiente e às pessoas e animais que fazem parte de toda a cadeia de produção. Você consome produtos orgânicos ou convencionais? Não faz diferença? Ah, então esse Mitos e Verdades é para você. Os alimentos orgânicos vêm tomando conta das prateleiras dos supermercados. Mesmo assim, eles continuam sendo mais caros do que os convencionais. Mito ou verdade? Verdade, né? Os produtos que são orgânicos, eles correm um risco maior durante um plantio. Então, os produtores, eles têm que contar com alteração de clima, alteração de solo e até mesmo em alimentos que têm que estar dentro da safra. E se você pensa que o alimento orgânico se restringe apenas ao hortifruti, existe uma variedade de outros produtos orgânicos, desde proteína animal até cosméticos. A chefe Ana Cristina Macias está acostumada a usar orgânicos nas suas receitas. O alimento orgânico, né, ele alimenta não somente a fome, ele não sacia somente a fome, ele nutre todo o nosso organismo. Ela vai ensinar pra gente algumas receitas fáceis, onde os ingredientes orgânicos são os protagonistas. Quer aprender uma entradinha prática? Então essa é para quem gosta de abobrinha e ricota fresca. A abobrinha é fatiada em lascas e só então colocada numa frigideira. Não coloca azeite, não coloca sal, nada. Pode corrigir depois, porque se você colocar o sal agora, ele vai desidratar a abobrinha. Então ela pode ficar aguada. O recheio, Ana Cristina mistura a ricota fresca com salsinha, manjericão e finaliza com sal e azeite. O acabamento do prato fica por conta da criatividade da chefe. Ela enrola a ricota na lasca de abobrinha e fecha com uma cebolete. As vantagens do alimento orgânico é por não conter quantidades grandes de xenobióticos. Vamos pensar que xenobióticos são como venenos no organismo. Para o prato principal, a chefe vai preparar uma proteína orgânica. Carne e frango orgânicos são mais saudáveis. Mito ou verdade? Verdade. A gente pode considerar que as proteínas de origem animal que são de característica orgânica, elas são melhores pelo modo em que esse animal ele é criado, né? Até mesmo pelo tipo de ração que é utilizado. Para começar a receita, Ana frita o frango em azeite, coloca o alho, a cebola e o gengibre. E assim que dourar, a páprica picante. A finalização fica por conta do moyashi e do shoyu. Esse shoyu, a fermentação é natural. Para montar o prato, coloque o ragu em cima de um purê de sua preferência e pronto! A alimentação mudou a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu vou envelhecer com saúde. Com saúde e sem se privar do que é gostoso. Para a sobremesa, tem uma torta de frutas vermelhas, tudo orgânico. Numa vasilha, a chefe coloca farinha de arroz, a farinha de trigo sarraceno, o cacau e o açúcar demerara. Vamos colocar manteiga. Nunca utilizar a margarina. Quando você está em busca de uma saudabilidade, procure sempre a manteiga. Quando chegar a um ponto de farofa, hora de colocar o ovo caipira e um pouco de água. Nada de apertar nesse momento, porque ela pode ficar dura. Então, olha, bem suave, para nós abrirmos a massa. Para abrir a massa, outro truque. A dica para a dona de casa é abrir no próprio saquinho que você tiver. E você vai modulando agora.
com bastante leveza e preenchendo as laterais. Na sequência, Ana Cristina faz uns furinhos na massa para que ela não estufe quando assada. Aí é só levar para o forno a 180 graus de 15 a 20 minutos. Agora nós vamos fazer uma geleia para a nossa torta. Então a nossa geleia vai ter uva sem semente, que é a uva pretinha. Vai ter o morango, todos eles orgânicos. A chefe acrescenta açúcar demerara e um pouco de água e aguarda até que as frutas caramelizem. Vai ficar aquela calda bem deliciosa. Olha, vamos colocar agora o limão. E ele vai ficar com aquele gostinho cítrico. E agora esperar engrossar a calda. Maravilhoso. Vamos montar a torta? O recheio pode ser de sua preferência. Aqui Ana vai usar um ingrediente bem comum. O recheio é bastante diferenciado, não tem lactose, então ele vai inhame, batido no liquidificador com as frutas, com morango, com a uvinha sem semente e açúcar demerara, a gosto. Na sequência, geleia de frutas vermelhas. Bonito aos olhos e bom para a saúde. Todo doce orgânico é saudável. Mito ou verdade? Mito, a gente não pode considerar uma receita orgânica sendo mais saudável só pelo simples fato de não conter agrotóxico. Aproveitando o assunto, a Marta Amaral entrou lá no nosso Instagram durante a semana, o @domingoespetacular, e deixou uma pergunta. Produtos orgânicos não contêm agrotóxicos. Mito ou verdade? Verdade, os produtos que são orgânicos, eles não contêm agrotóxicos. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Os produtos que não contêm agrotóxicos a gente não pode considerar de maneira orgânica porque o contexto de orgânico ele é muito mais amplo. Por exemplo, pequenos ou grandes produtores que tenham uma cadeia de sustentabilidade, que promovam sustentabilidade. Olha, tem um desafio para vocês aqui que exige bastante atenção, tá bom? Dá uma olhadinha nessa mesa aqui, principalmente nas frutas, tá? Você consegue apontar quais são as campeãs do uso de agrotóxico no cultivo? Olha, laranja, abacate, morango. Se bem que aqui o pimentão, todo esse monte de pimentão colorido também tem bastante agrotóxico, o pepino e todas as verduras. Calma. Tem um jeito, sim, da gente minimizar esses venenos todos antes da gente consumir esses alimentos. Mito ou verdade? Verdade, a gente consegue minimizar fazendo uma boa higienização. Assim como produtos orgânicos ou não orgânicos, a gente tem que fazer esse processo de higienização da mesma maneira. Você acredita que na cidade de São Paulo existe uma fazenda de orgânicos com 15 mil pés e mais de 3 toneladas de verduras e legumes? É uma fazenda urbana onde a tecnologia agiliza o trabalho da natureza. Geraldo, você é um fazendeiro, um empresário, um inventor, um criador, o que você é? Tudo ao mesmo tempo, né? Eu sou um fazendeiro porque a gente produz alimentos aqui. A gente faz toda a criação da tecnologia também. Então, no final, a gente está inventando a todo momento. Nada de terra, céu aberto e luz do sol. O ambiente é todo controlado para permitir que as hortaliças cresçam saudáveis sem depender do clima lá fora. As maiores vantagens das fazendas urbanas estão na eficácia da produção. A gente produz algo em torno de 170 vezes mais por metro quadrado de chão. E a gente economiza uma série de recursos naturais. Então, por exemplo, água, para o mesmo quilo produzido, a gente economiza algo em torno de 95%. E quanto tempo você demora para produzir um pé de alface? É o mesmo tempo da agricultura convencional? Não, é menor. A gente está falando algo em torno de 40 dias. No campo, no verão, algo em torno de 55 a 60 dias. No inverno, até 70, 75 dias. Gente, eu tomei uma bronca do Geraldo antes da gente começar a gravar. Eu fui mostrar uma coisa para ele aqui. Ele, tira a mão daí, tira a mão daí. Não pode pôr a mão ali. Ele pode pôr porque ele está de luva. A gente não pode chegar pertinho aqui. Não é, Geraldo? Por que é? É para evitar contaminação. Na verdade, nossos produtos eles não são nem lavados. Só que ele sai daqui, ele vai direto para uma embalagem e direto para a casa das pessoas.
Numa fazenda convencional, para fiscalizar a plantação, o fazendeiro precisa pegar uma caminhonete, um trator, né? Mas aqui não, viu? Aqui o Geraldo precisa de um elevador. Olá, Geraldo! Gente do céu, como é alto isso aqui! Mas alimentos cultivados em fazendas urbanas podem mesmo ser considerados orgânicos? Mito ou verdade? Verdade, eles podem ser considerados orgânicos pela não utilização de agrotóxicos, mas é importante ressaltar que quando a gente tem a produção orgânica em solo, é mais importante, mais interessante para o alimento, para o desenvolvimento de vitaminas e minerais de um contexto geral. Ô, Geraldo, a sua fazenda vai tomar um prejuízo hoje aqui de um pé de alface, hein? Porque se eu colocar a mão no pé de alface... Pegar. Esse já foi, esse é seu agora. Esse é meu, esse não pode voltar de jeito nenhum para a produção. Agora eu podia fazer o seguinte, como a gente está num ambiente controlado, nessa época de epidemia também, e fora de época de epidemia, é muito controlado esse ambiente aqui, baixa aqui quietinho, ó. Vou fazer o seguinte. Tá? Gostosa. Ficou verdinho? Neste espaço, chamado carinhosamente de roça, a lista de orgânicos produzidos é extensa. Banana, maçã, a prata d'água, abacate, pitanga, jabuticaba, limão, laranja, tangerina, nêspera, uva. Nossa, tem muita coisa. Estamos em Vargem Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Carol e a mãe que tocam um negócio familiar, assim como a paixão por produzir o que consomem. Você percebe que o sabor muda quando é um produto orgânico? Muito diferente. Você comprar um produto convencional, como a produção ela acaba sendo, não respeitando a sazonalidade do alimento, parece que não dá tempo do produto absorver mesmo o gosto de verdade. Mas os alimentos orgânicos são mais saborosos? Mito ou verdade? É verdade, os alimentos orgânicos eles são sim mais saborosos porque eles se desenvolvem sem ajuda de químicos, ou seja, eles têm uma produção própria. Então eles têm que se desenvolver eventualmente frente à alteração de clima, solo e até mesmo praga. Isso faz com que o desenvolvimento nutricional desse alimento, até mesmo em questão palatabilidade, sabor e aparência, sejam melhores. Por aqui, tudo que é produzido, além de ser vendido diretamente para o consumidor, também é comercializado de uma outra forma. Vira ingrediente de um cardápio variado, criativo e, claro, 100% orgânico. Um menu diferente a cada semana. Dentre as tantas opções pelo caminho, nossa eleita foi a banana, uma das preferidas dos visitantes também. As bananas, já sem casca, são cortadas em pedaços pequenos e vão para a panela em fogo médio. Basta alguns minutos para que amoleçam. E aí é adicionado o açúcar demerara. E agora é só esperar uns 20 minutinhos, mexendo no fogo, até ela ficar bem dourada. O aroma logo toma conta da cozinha toda. Mas ainda não é hora de comer. Do fogo, o doce vai para a geladeira por mais cerca de 30 minutos, até ficar no ponto certo e gelado. Simples, fácil, gostoso. E para Carol, o maior benefício disso tudo está justamente no sabor da fruta, que pode ser descoberto das mais diferentes maneiras. Pensou que a comilança tinha acabado, né? No prato de domingo de hoje tem mais 2 receitas deliciosas. Que tal provar um brigadeiro totalmente orgânico e saboroso? E um biscoito de aveia? A gente ensina. Corre no r7.com/canal Domingo Espetacular ou aponte a câmera do celular para o QR Code da tela.